Sandra, peraí, só um pouquinho. Ah, começou? Começou. Começou. Ótimo. Bem, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Karina, tá? Sou médica neurofisiologista da Sociedade Brasileira. Eu, junto com a Denise. Denise, aparece aí, por favor. Somos responsáveis pela banca de monitoração intraoperatória e potenciais revocados. Então, hoje, dando continuidade ao curso de educação continuada, né? O doutor Ricardo Ferreira vai nos abrilhantar com uma belíssima palestra, sendo moderado pelo doutor Marcos Vinícius. A princípio, quero dizer que o doutor Alami, que é o presidente, não pôde estar presente hoje, pediu desculpas, tá, por isso. E o doutor Ricardo Ferreira, ele é o representante da Sociedade Brasileira, né, no capítulo latino-americano. Ele é médico fisiatra, neurofisiologista, responsável pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP de São Paulo. Né? O doutor Marcos Vinícius é médico neurologista, neurofisiologista, do HC de Ribeirão Preto. Acabou de se tornar colaborador da banca de monitoração intraoperatória e potenciais avocados. Tá? E hoje o doutor Ricardo vai nos abrilhantar com uma palestra, né, sobre a LIF e demais implantes, né? E acredito que é isso. Não sei se o Ricardo já quer começar. Tá. Na verdade, assim, eu preciso compartilhar minha tela. Como é que eu faço isso? Eu vou pedir auxílio à Sandra, que é a Sandra que está... Tá. Sandra? Doutor, tem uma setinha aí? Tem uma seta embaixo? Tem uma seta embaixo que diz atividades. Não, uma seta, aí você vai colocar abrir uma janela. Deixa eu ver. No Google Meet, isso. Denise? Uma seta. Ó, tem o microfone, tem a câmera, tem a mãozinha. A outra, apresentar agora. Isso. Tela inteira. Isso. Permitir. Tá bom. Você está compartilhando a sua tela do computador. Agora tem que achar o trabalho aí. Tá bom. Tá. Agora vai ter que aparecer a minha tela aqui, né? Isso, a tua tela do teu trabalho. Ela já apareceu aí? Não. Não. Você está com o teu trabalho aberto? Eu estou com o meu trabalho aberto. Ou dificuldade. Para mim está como se tivesse aberto várias janelas. Acho que ele está lá. Você está com várias janelas abertas. Deve estar atrás dessa tela aqui. O bom de convidar pessoas velhas para falar é isso, né? Isso aí, entra de novo, doutor. Você está apresentando para todos, mas não aparece a tela. Está escrito ali, parar a apresentação. Parei. Isso, começa. Está com o seu trabalho aberto lá do PowerPoint, tá? Não tá? Tá. Tá bom. Aí você vai lá apresentar agora. Põe uma janela em vez de a tela inteira. Depois você amplia. Mas não tem isso. Aparece só a tela inteira. Então coloca a tela inteira. Acho que a sua versão vai estar diferente. Ixi, meu Deus do céu. Você tem que procurar o seu trabalho. Não sei onde está. Se você clicar na sua apresentação aí, vê se você consegue clicar nela. Isso, apareceu. Apareceu. Isso. Agora, tá? Isso. Vocês estão escutando e estão vendo a tela? Sim. Sim. Então, perfeito. Doutor Ricardo, antes do senhor começar, só pedir que todas as pessoas deixem seus microfones fechados e que elas só abram se precisar falar alguma coisa para não dar eco na palestra. Tá. E aqui, quando a gente abre, a gente não se vê, né? Então, eu não sei se está aparecendo a minha careca ou não. Está aparecendo você no canto da tela e a sua tela de apresentação na tela inteira. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer a lembrança do nome, né? Para dar essa aula para vocês hoje aqui. Quem me conhece sabe que
Minhas origens são lá no Hospital da CD, com as monitorações de escoliose no ano de 95. Esse ILANE é um grupo nosso, que é um grupo de educação continuada que a gente tem, da América Latina inteira e também, da verdade, das 3 Américas e da Península Ibérica. E lá no Instituto, onde eu estou como médico assistente concursado já desde há muito tempo, mais de década. Essa é a nossa equipe, que eu gosto sempre de exibir, que são as pessoas que me permitem estar aqui hoje com vocês, trazendo um pouco da nossa experiência. Tá? O convite da aula é para umas cirurgias LIFs, que estão ali. O que é o LIF, né? Lumbar Interbody Fusion, que, na verdade, é uma artrodese. O que a gente vai comentar aqui está no livro das meninas, da Silvia, da Rufina, que vai ser lançado, está aí a capa do livro, que vai ser lançado agora ainda esse ano, se Deus quiser. Então, nos deram a honra de estar nesse capítulo, junto com o Marcos Vinícius, com a Emília, que trabalha conosco, e com o Alexandre Fogaça, que é o cirurgião que participou também. E é isso. E aí a gente vai começar falando um pouco, porque eu estava conversando com o Marcos Vinícius, se eu começar a falar direto das técnicas, eu tenho que ter certeza que o neurofisiologista saiba ou tenha feito sua lição de casa. E a lição de casa é aprender o quê? Muito bem, doutor, nos chamaram para fazer uma artrodese de coluna. Aí vem aquela pergunta, artrodese, o que é isso? É a primeira constatação. Então, a monitoração de cirurgia espinhal não é só entender dos testes neurofisiológicos. Isso é uma condição implícita, né? E mais fácil para quem, claro, já é neurofisiologista. A mais difícil e obrigatória é adquirir os conhecimentos novos ortopédicos das técnicas, para saber o que a técnica que o cirurgião vai utilizar e quais os objetivos da monitoração e que possíveis auxílios nós podemos prestar para cada um desses. Então, a definição de artrodese é a fusão óssea intencional de uma articulação, realizada em qualquer articulação do corpo, e que vai levar à perda da mobilidade desse lugar. Na coluna, é a fusão de 2 ou mais vértebras, que pode ser em qualquer parte da coluna. Né? Aqui estão todos os tipos de indicações de artrodese possíveis na coluna, e claro que as que mais nos vão chamar para esse tipo de técnica que nós estamos comentando aqui, que é a artrodese lombosacra, são essas aí. Então, os tipos delas, elas podem ser com ou sem correção, que seria in situ, com ou sem instrumentação, com ou sem descompressão. Uma cirurgia aberta ou minimamente invasiva. Hoje nós vamos abordar muito da parte minimamente invasiva. As vias de acesso são a anterior, a oblíqua, a lateral, a posterior, a posterolateral, ou uma via de 360 envolvendo mais de que uma dessas aí. Os implantes metálicos a serem utilizados são fios, ganchos, parafusos, cages, hastes e placas. E os enxertos, eles podem ser do tipo autólogo, heterólogo, sintético. O autólogo nos interessa porque é aquele que vamos retirar, o cirurgião vai retirar uma parte do osso do quadril, e aí isso pode dar uma dor pós-operatória, não tendo nada a ver com a nossa cirurgia. Então, sempre nós vamos anotar quando a gente sabe e está vendo que o enxerto é autólogo. Então, aqui na parte de uma enxertia por via anterior, cuidado principalmente com o fêmur cutâneo lateral da coxa, né? E na parte posterior com os nervos cluneais, que dão uma dor no bumbum e que pode incomodar esse paciente no pós-operatório, e não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a monitoração em si. Então, se for enxerto autólogo, por favor, anota lá, só para que daqui a 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, alguém venha te arguir e tu saiba, pelo menos, argumentar sobre o que tu acha que pode ser. No pré-operatório, nós vamos lidar com o posicionamento e fazendo isso somato sensitivo e o motor. No preparo, tanto na exposição como no afastamento, estruturas vasculares, o uso do Kerrison, osteotomias, corpectomias, né? Na instrumentação com os pulsores, manchadores, parafusos, ganchos, fios, fitas sublaminares e os cages. E na estabilização, na hora de colocar a haste, né? Os cages, eles vão definir o nome de tudo isso que nós vamos falar hoje. Os cages por via
anterior, Alif, por via oblíqua, Olif e assim por diante, né? E a osteotomia, que também hoje em dia ocupa uma parte importante, né? Que tem os tipos Smith-Petersen e de Ponte, que são esses desse lado esquerdo daqui, que a gente consegue uma correção razoável para uma lordose, e os pouquinhos maiores, que já são as PSOs, que são as supressões pediculares, em que se tira o pedículo bilateralmente, ou às vezes unilateralmente, dependendo se for uma cirurgia de escoliose, que não é o nosso caso hoje aqui, e se ganha uma lordose bem maior do que a lordose ganha pela Smith-Petersen ou Ponte. A VCR, que já é a ressecção completa de um corpo vertebral, corpectomia, né? As indicações para um equilíbrio sagital, como é o caso dessa senhora coitada, que vocês veem que perdeu a lordose fisiológica, então se vai ganhar a lordose para deixar ela num ângulo, pelo menos, de visão de horizonte melhor, né? E ou auxiliar na descompressão quando o cirurgião precisa. Riscos disso, óbvio, são lesões nervosas e o sangramento aumentado da cirurgia. O elemento básico da coluna, que está aqui, para vocês lembrarem dos pedículos aonde estão, da parte das facetas articulares, a parte do processo espinhoso, a lâmina em si, que às vezes vão se fazer determinadas cirurgias, e aí eu vou apresentar uma vértebra que é uma vértebra cervical, vocês estão vendo que ela tem um forame aqui, que é por onde passa a artéria vertebral, mas esse slide ajuda a entender a nomenclatura, a nômina que eles usam. Foraminotomia, facetectomia, hemilaminectomia, hemilaminotomia ou laminectomia inteira. Então, isso mais para ir familiarizando o ouvido de vocês, para quando a gente falar de alguma coisa no futuro, nas cirurgias, vocês saibam e não fiquem voando, né? Ou hoje aqui mesmo, quando a gente falar de algum termo desses. Quando a gente olha a coluna e imagina assim, eu vou fazer uma descompressão, vou fazer uma dissectomia, mas eu quero ganhar um espaço, ou eu quero manter aquele espaço com uma gaiola metálica, que é o cage, por onde seria a melhor via? Obviamente, a melhor via é a via anterior, onde tu consegues um espaço muito grande de frente para o crime, como a gente diz, e para colocar um cage que vá da parte cortical da vértebra até a outra parte cortical, fazendo uma ponte e não dando o subside, que é quando esse cage mergulha na parte esponjosa, que é mais molinha. Então, com certeza, a via de preferência seria a via anterior. Agora, a via lateral também não é ruim, e por isso criaram o Lilif e o Ex-Lif, que a gente vai falar. E a via posterior, com certeza, a que sempre foi usada, e por muitos anos utilizada pelos temores que se tinham das outras vias, vocês veem que ela é totalmente blindada. Tem que se fazer facetectomia para entrar no espaço do disco e aí poder colocar o cage. Claro que a gente lembra que na lombar, a gente está aqui falando dessa aula porque, obviamente, tem uma estrutura neural muito importante, que é a caudequina, né? Finalzinho do cone caudequina, e com todas as implicações que isso possa ter no paciente. Aqui a gente demonstra com uma coisa que vocês estão absolutamente familiarizados, que é a anatomia do ponto de vista somático e também do ponto de vista autonômico, que agora a gente, esse ano ainda, acabamos o nosso projeto e a gente começa a usar também a monitoração do sistema nervoso autonômico nas nossas cirurgias, se Deus quiser. E, finalmente, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Boto aqui o livro, porque essa figura é uma figura que a gente colocou lá no nosso capítulo. Quando vocês abrirem, vocês já vão ver. Então, os exemplos de cages maiores, né, que são os por via anterior ou por via lateral, o cage de banana, que é o T-Leaf, e os pliffs, que são feitos balas, bullets, né? Feitos balas que se colocam de um lado e de outro. Vamos começar pelo mais enigmático, e é motivo que gerou no Vinícius a inquietação, e em mim também, e a gente escreveu até um capítulo sobre isso, e antes desse capítulo a gente escreveu um artigo sobre isso. Foi motivo de um pôster no Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna, mas que acabou não sendo publicado ainda.
como eu estava falando, a via anterior, ela levava um medo muito grande por todas as estruturas vasculares que estão aqui e por não se ter cirurgiões de acesso tão bons no Brasil naquela ocasião. Então surge a via lateral como uma via mais tranquila. Eu ponho mais tranquila entre aspas, porque realmente não tem nada de tranquilo. Tem um plexo lombar ali na frente do cirurgião e também temos vasos ali e também temos um plexo simpático nessa volta, né? Mas surgiu como tranquila. Surgiu também como comercialmente tranquila, porque para desenvolver a maior empresa de monitoração americana, se criou uma dificuldade, que seria atravessar o plexo lombar. Então, foi uma jogada inteligente e que lamentavelmente, os Estados Unidos inteiro caiu nisso, e depois o mundo, e nós fomos vítimas por ser neurofisiologistas e ficar assistindo uma empresa tentar fazer isso de forma automática e de uma maneira bizarra, de uma maneira ruim do ponto de vista neurofisiológico, com a visão que a gente tem, e a gente vai explicar isso aqui na aula. Muito bem, esqueceram então, ou sabiam, obviamente, que ninguém era inocente, que ia ter um plexo lombar para atravessar, e para isso precisavam de quê? De uma monitoração. E, obviamente, pensar na monitoração do ponto de vista simplinho, que era a eletromiografia pura. E aí a gente já vem aqui com essa consequência de uma monitoração unimodal na abordagem da via lateral transpessoas. Essa aqui era o nosso pôster, e esse aqui foi o nosso motivo do artigo, e aí acabou sendo o mote para o capítulo da Silvia da Rufino. Então, as fases da nossa monitoração, você sabe muito bem, mas legal a gente enfatizar que é dividido em mapeamento e monitoramento. Então, tem uma fase de varredura livre, que tu vai fazer ela praticamente durante tanto o mapeamento quanto na monitoração. E também tens a eletromiografia estimulada. No monitoramento, tu tens mais ainda o potencial evocado motor, tens o potencial evocado somatosensitivo, tens o eletroencéfalo para te ajudar na parte da hipnose do paciente, e aí a gente tem muita outra coisa. Dentro da eletromiografia, nós temos o reflexo bulbo cavernoso, nós temos o reflexo H, nós temos várias outras técnicas que a gente pode colocar aí. E a técnica unimodal, que é a proposta pela empresa e até hoje feita, é isso. É um mapeamento com eletromiografia estimulada. Então, tem um estimulador monopolar durante a introdução dos largadores, que tem um clipe acoplado. A gente botou isso aqui, e aqui eu queria deixar claro que nós não estamos sendo cínicos, nem... Na verdade, a gente está mostrando o que é real, né? E a gente monitora membros superiores no nervo ulnar, né? Porque é uma maneira de ter um sentinela lá pelo posicionamento. Obviamente, a empresa não oferece isso. Nós oferecemos do plexo lombar, pelo menos, o gênito femoral obturador e o femoral, e a empresa só oferece o femoral. E de plexo lombosacro, nós oferecemos os dois ramos do ciático, tanto o tibial quanto o fibular, em 4 posições de captação, pelo menos 2 para cada nervo, e eles oferecem somente as 3. Então, a gente colocou a figura do buraco negro, que na época era a famosa descoberta, para lembrar que existe um buraco negro aí. Então, além de ser apenas eletromiografia estimulada, na fase de introdução transpessoas, eles têm poucos miótomos do plexo lombar. A gente mostra esse slide dizendo que a gente pega o gênito femoral tanto na eletromiografia, né, quanto no potencial evocado motor. Também o obturador, que é muito importante, porque é o último ramo do plexo lombar. E depois o nervo femoral, com o ilipsoas e o quadríceps, também super importante, né? E aí o território todo do ciático lá. A gente faz isso no potencial motor e na eletromiografia. E aqui embaixo o potencial evocado motor no membro superior, no abdutor do 5º dedo, né, no dedo mínimo,
também pelo posicionamento. Fazemos, claro, o somato sensitivo de membros superiores também por isso, né? No nervo ulnar nós não usamos mediano, usamos um ulnar já por tudo que a gente falou aqui, por pegar uma via completa cervical, por pegar o ulnar no cotovelo, que é uma das mais importantes compressões, e também por pegar a parte do plexo, que é o cordão medial, que é o mais suscetível à lesão de posicionamento. E o nervo safeno lá embaixo na parte sensitiva. O mapeamento preconizado, então, pela empresa está aí descrito, né? Tem um semáforo aqui, e esse semáforo vai apitando lá e mostrando esse tipo de sinalização. Aqui estão os dilatadores, para quem nunca foi numa cirurgia de Lilif, né? A gente fala Lilif, porque falar ex-Lif é uma marca registrada de uma empresa. A gente fala Lilif, tá bom? Então, são os alargadores. Vocês veem que tem um metal aqui, proximal, e um metal distal. Então, se tu estimulas aqui, está transmitindo esse estímulo para distal, e aí tu podes ver se está próximo de uma estrutura neural ou não. Aqui estão os estimuladores monopolares, como vocês conhecem. A gente usa um de 25 centímetros, porque é o tamanho ideal para esse tipo de cirurgia. Ou os clips. Esse é o clips da empresa, esse é o clips de uma empresa de eletrodos que a gente usa. Aqui como é que são as introduções, né? Vocês vão vendo como é que é a introdução, esses alargadores. E os clips sendo utilizados para estimular e para direcionar esse alargador para afastar ele do nervo, né? Principalmente do nervo femoral. Aqui algumas empresas têm um outro tipo de alargador, em que o teu estimulador monopolar pode ser introduzido dentro dele e a pontinha ficar lá na ponta, dentro do campo operatório. Vocês veem que tem feito um bisel, então ele vai girando e vai dizendo que está mais próximo ou não pelo limiar de despolarização, vendo qual é a cara, qual é a porção do alargador está mais próxima do nervo e para se afastar dele ou não. Existem essas zonas aqui, uma zona total livre de problemas, que seria a porção mais anterior, o conjunto de médio anterior das vértebras, do conjunto de médio ao posterior já é uma zona de perigo, e claro que o posterior, onde estão os forames, onde estão saindo as raízes, muito mais perigoso. Aqui, quando tu está estimulando e próximo numa raiz, por exemplo, como L2, te dá uma resposta na tela, e depois essa resposta desaparece na hora que ele se afasta. O que nós propomos e que eu sugiro a vocês que realizem todos os seus casos é isso. Aqui vai mais ou menos um passo a passo para vocês. O cirurgião faz a abertura, divulsiona o músculo com a mão e palpa com o dedo psoas. Aí, a partir daí, a gente oferece, antes de ele inserir qualquer tipo de dilatador, a gente oferece o nosso estimulador, e ele usa esse estimulador, que tem 25 centímetros, para quê? Para tentar mapear estruturas neurais antes de que seja introduzido qualquer coisa. E aí a gente começa a mostrar a nossa importância na sala. Estimular principalmente sobre a superfície do músculo psoas, né? Por quê? Porque é pela superfície do psoas que corre o nervo genitofemoral. E a gente está lá monitorando, então a gente já vai prevenindo esse tipo de problema. A gente já usa uma intensidade de 10 miliamperes com uma largura de 0,1. Significa que se eu não tiver resposta a 10 miliamperes, eu estou pelo menos 1 centímetro longe, aí o cirurgião pode trabalhar tranquilo. E a ausência de resposta garante que não exista nenhuma estrutura neural ali perto. A gente usa essa fórmula, então, na parte de periférico, não estou falando nada de central, estamos falando sistema nervoso periférico, de que 1 miliampere igual a 1 milímetro se a duração for 0,1 milissegundos. Na literatura e nesses equipamentos, nunca vem esse tipo de intensidade ou duração que eles usam, vem só aquele bip-bip e o semáforo. Para copiar o semáforo, porque afinal de contas os cirurgiões já estavam acostumados com isso, eu tinha que fazer a divulgação do nosso trabalho, e não só do meu, de todos vocês que estão aqui. E o que eu fiz? Eu criei o semáforo também, dizendo para eles que se o nosso limiar está acima de 10 miliamperes, né, então significa que eles estão
aceitavelmente longe do nervo, de 5 a 10 tem que ter cuidado, agora menos de 5, se eu tiver resposta, eu sei que eu estou grudado no nervo em cima dele. Então a gente alerta isso para eles. Os falsos positivos pode ser por spread de estímulo, né? Lembrar que a intensidade ou duração elevada e nunca usar a duração de 0,2, como a gente usa no parafuso pedicular, e sim uma estimulação direta de nervo, que tem que ser 0,1. E a estimulação no meio líquido, porque a gente botou o bisel, está lá bonitinho, mas tem sangue naquela volta inteira, então pode se dissipar. Então pode ter um falso positivo. E os falsos negativos é por isso. É por um paciente, por exemplo, com uma compressão muito crônica daquela raiz, ou do nervo, ou porque esse nervo está sofrendo uma neuropatia, uma polineuropatia, e aí a gente vai ter um limiar diferente. Mas isso a gente vai se dando conta na hora. Depois que eles tiram aqueles 3 dilatadores, eles vão colocar uma válvula tricúspide, que é o retrator. Aí a gente marca um tempo 0 no nosso cronômetro, né? Todo mundo hoje em dia tem celular. E a gente faz, antes disso tudo, depois que eles abrem, a gente pega o estimulador, pede para que eles estimulem essas pás até o fim, até bem o fim. E essas pás, lembrem que elas estão dentro do músculo psoas. E aí, a pá principal é a pá posterior, a pá que está para a barriga do cirurgião, que está para posterior no músculo, que é por ali que está o femoral e ele quer evitar. Então, se usa estimulação aqui, do jeitinho como a gente falou, e depois a gente aberto esse retrator, vai fazer o nosso primeiro potencial evocado motor, e aí é um tempo 0, e a partir daquele tempo, cada 5 minutos, haja o que estiver havendo na cirurgia, a gente vai avisar que vai fazer potencial evocado motor. No início da dissectomia, é importante sempre monitorar os 2 lados. Às vezes o pessoal diz, não, mas ele vai entrar pela direita, por que eu não monitoro só uma perna? É que, na verdade, às vezes, eles atravessam até o outro lado. E não é incomum de tu ver descargas neurotônicas bilateralmente. Então, abre um olho com isso, monitorando sempre bilateral. Final da dissectomia, então, repetiu o potencial evocado motor, apesar de estar fazendo a cada 5 minutos. Na hora da colocação do queijo, a mesma coisa. Da prova do queijo, a mesma coisa. Na hora da colocação do queijo, a mesma coisa. Lembrar sempre de estar com o reloginho lá ligado e se ligar nesses tempos. Porque é melhor tu avisar com um intervalinho pequeno de tempo do que tu avisar no final que tu perdesse essa resposta. Então, ao redor dos 20, 25 minutos, os potenciais do elipsoso e o quadríceps vão reduzir. E eu vou dizer para vocês por experiência, 100% das vezes. Ricardo, não existe 100% em medicina, nem jamais, nem toujours. Mas, sim, nesse caso aqui, sempre vai cair. Então, o cirurgião, ele tem que ter uma curva de aprendizado que permita que ele faça essa cirurgia de um nível em 20 a 25 minutos. Aqui está a nossa resposta caída, então, no território do plexo lombar, né? E notem que no plexo lombosacro está tudo bonitinho lá. Se já estiver acabando e vocês veem a queda, a gente espera e solta o retrator. Se não estiver acabando, é soltar o retrator e começar tudo de novo. Isso não é conselho. Isso não é um advice. Vocês precisam fazer desse jeito. Porque daí vocês estão respeitando a nossa técnica neurofisiológica e estão respeitando o conhecimento de neurofisiologia que vocês têm. Se faz um potencial evocado motor, vê que está recuperando a resposta, muito bem, vamos acabar esse nível aí. Finalização, coloca o queijo, certo? Está ali o queijo colocado, então, essas marquinhas para dizer que ele está adequado, mais as âncoras que se põem nele, as borboletas, essa aí. E está aí o queijo de Lilith. Aqui nós temos um caso de um paciente, 52 anos, de uma polineuropatia periférica, já, e a gente fez a monitoração de um lado e de outro, e do lado direito a gente viu começar a cair as respostas femoral, mas vimos também cair as respostas do lombosacro. E lombosacro, me desculpem, não tem por que cair. Tem, por uma questão só, pelo posicionamento. Se vocês forem numa cirurgia de Lilith, vocês vão ver que se põe o paciente na mesa, se quebra a mesa bem na altura do trocânter maior do
fêmur, que é para abrir essa asa do ilíaco e eles terem acesso aos níveis mais baixos. Então, vocês veem aqui que a asa fica assim, quando tu quebra a mesa, melhora para a asa cair mais para baixo e eles terem acesso a isso. O problema é que caiu, o que eu fiz? Eu fui lá e cortei o esparadrapo. Porque lembrando que na hora que põe o paciente aqui, na mesa reta se esparadrapa ele inteiro. Aí quando quebra a mesa, esse esparadrapo está tracionando o quê? Está tracionando o meu ciático. Então a gente foi lá, cortou, e o que aconteceu lá com aquele nosso paciente? As respostas retornaram. Então, uma coisa que mostra a nossa importância além do plexo lombar. Então, a alteração do plexo lombar ela é já esperada, e quando tem alteração do ciático, lembrar disso, da quebra na mesa. Portanto, falar nisso, portanto, às vezes a gente não está na sala e eles terem problema de ciático, eles não estão quebrando mais tanto a mesa desse jeito, e já existem outras técnicas hoje que nós vamos falar. Muito bem, falei do reflexo H, aqui é interessante, além de fazer o potencial evocado somatosensitivo do femoral ou do safeno, fazer o reflexo H do nervo femoral. A gente põe o cátodo em cima do femoral, o anodo está lá embaixo, então os elétrons eles vão atravessar isso aqui em busca do outro dipolo, é óbvio que vocês sabem disso, e aí, atravessando, nós vamos estimular o femoral e a gente vai captar o femoral no reto femoral, que é o que a gente usa, e a gente usa com toda essa distância porque a gente fez um trabalho mostrando em mais de 100 pacientes com mais de 200 femorais, a gente viu a variação da amplitude quando a gente aumenta a área de captação no reto anterior, que é um músculo que permite isso para nós. E é um músculo que, por ser proximal, geralmente tem uma resposta muito pequena pela pequena área de representação cortical que ele tem. Por isso que vocês veem que a representação cortical dos distais sempre é muito maior, e também pelo número de unidades motoras que compõem cada um, não vou me alongar, mas o quadríceps realmente ele tem uma resposta deficiente, então a gente procura aumentar essa resposta fazendo dessa maneira. Aqui está o reflexo H, então, né, que vocês conhecem, a onda M, a onda H e o reflexo H. Aqui uma evolução boa e aqui uma evolução não tão boa. Então, o reflexo H ficou como uma dica para vocês colocarem isso a mais no protocolo de vocês. Na fase de mapeamento, então, na unimodal, isso é fato, né? Fazem a fase de abordagem inicial do psoas, nas pás do retrator, começaram a fazer depois de ver a gente fazendo, e além disso, ainda utiliza poucos miótomos do plexo lombar. Portanto, mesmo para aquilo que eles oferecem, é absolutamente insuficiente. Na monitoração unimodal, então, a fase de abertura e manutenção do retrator não existe, que é uma fase importante. Monitoramento durante a fase de sectomia não existe. Monitoramento durante a fase de prova do cage e de colocação no cage não existe, então nenhuma etapa do monitoramento é oferecida pela empresa. As consequências, então, por não captar a resposta no Claymaster, a gente pode ter alteração neste território. Por não realizar a fase de monitoramento, a gente pode ter também alterações sensitivas e motoras do femoral sem que se dêem conta disso, né? No território do ciático também, por estiramento, né? Devido àquele posicionamento inadequado da mesa. E no território contralateral, óbvio, porque a gente já mostrou, o posicionamento do nosso membro superior, também com o paciente numa posição lateral, com esse braço por cima, o outro totalmente por baixo, também muito importante o que a gente faz, que não é feito, tanto na porção sensitiva quanto na porção motor. O tempo do retrator, só para mostrar para vocês, 25 a 30 minutos, quanto menor o tempo, menor o risco. Cronômetro a cada 5 fazendo potencial, cuidado nos idosos e polineuropatas. O cautério monopolar no retrator e afastadores metálicos, lembrar que isso pode levar por transmissão do metal e uma queimadura do nervo, e isso pode nos dar um potencial não alterado no início, mas dar uma lesão no pós-operatório, às vezes tardia.
A instrumentação do instrumental na dissectomia e na impactação das provas, que a gente faz de forma bem adequada. Lembrar isso de novo, que já é esperado no plexo lombar e faz parte do procedimento, e no ciático, não. Bom, muito bem. Por tudo isso, o Dr. Pimenta, que é o criador do XLIF, resolveu fazer uma técnica, porque muitas vezes se casam duas técnicas, se faz a via lateral e se faz a via posterior. Então, o Dr. Pimenta pensou numa abordagem única, sem movimentar o paciente, porque é uma segunda cirurgia. Tem que tirar ele da parte lateral, botar os coxinhos na cama, botar ele de decúbito ventral. Então, eles começaram a fazer essa prone position technique, que é para fazer tudo por esse tempo numa posição só. Depois, como o paciente já está nessa posição, se tiver que fazer parafuso ou descompressão posterior, já se faz de forma adequada. Depois disso, vem as cirurgias de Oliffe, né? Porque para evitar pessoas, alguém gritou e disse, vamos evitar pessoas, vamos pela frente dele. E aí, lá viemos nós gritando também. Essa é uma imagem que está aqui, uma imagem nossa, de uma cirurgia de endometriose, mostrando o gênito femoral passando na cara do pessoa. Vocês veem que aqui não é nada de literatura, isso aqui é a vida real. Então, por isso que é importante, mesmo na oblíqua, monitorar esse nervo. E por isso que é importante na oblíqua ter monitoração. Por isso que a gente insiste em monitorar esse território. Então, mesmo na oblíqua, somos importantes, apesar das empresas falarem que não é necessária a monitoração neurofisiológica. Nas cirurgias de Alif, então, finalmente chegaram as técnicas de cirurgia de acesso, principalmente com o Dr. Aécio e sua equipe, chegaram e começaram, eles são cirurgiões vasculares, essa é a diferença, chegaram e começaram a dar segurança para os cirurgiões de coluna. E com isso, ganham muito espaço o Alif, e o XLIF e o LILIF foram caindo. Hoje em dia são bastante raros os casos de Alif, a não ser que existam algum tipo de viés. Muitos dos casos são feitos hoje por via anterior. Isso aqui é artigo do Dr. Aécio, que me permitiu colocar aqui. Então, mostrando como é que é a via, vocês veem que a gente olha isso e se assusta, porque isso aqui são as ilíacas, veia e artéria, e elas vão ser afastadas e vão ficar afastadas durante um bom tempo, e isso vai levar a algumas complicações que a gente vai falar. Aqui está a via anterior, com aquela boca que eu falei para vocês, que dá para colocar um queijão mineiro aqui, né? Um queijo enorme. Agora já estão fazendo já mais que um, né? Estão fazendo 1, 2, 3, às vezes 4 queijos por Alif, e aí cada queijo desses, na mão desses especialistas de acesso, demora em torno dos seus 20 a 30 minutos, então é mais tempo dessas ilíacas ficarem afastadas. As vantagens, então, ditas são que a via de acesso por uma incisão abdominal é a maior exposição da coluna, um acesso direto ao disco, menor retração muscular, menor perda sanguínea e redução do tempo operatório. As complicações são lesões vasculares, neurológicas, ejaculação retrógrada por causa do plexo simpático que está sendo afastado, infecção de sítio cirúrgico, lesão de ureter, lesão de músculos abdominais, bem menos comum a trombose da venosa profunda, trombose venosa profunda pelo afastamento da ilíaca. Aqui, então, os alifes colocados. Aqui uma cirurgia, lembrando que toda cirurgia lombar e lombosacra, no nosso protocolo, assim que também como nas cirurgias de escoliose neuromuscular, sempre a gente faz a captação do esfíncter anal, e eu diria para vocês que é bastante importante, nessa aqui muito importante, então a gente faz nas cirurgias de Alif com o esfíncter anal externo. E aqui mostrando para vocês que, como o cirurgião de acesso por vezes pede, não para ficar semi-curarizado, algum deles pede para ficar curarizado 100% do tempo, então a gente faz um potencial evocado motor no início e um potencial evocado no final da via. É uma coisa muito ruim para nós neurofisiologistas, porque a gente fica angustiado de saber como está aquilo evoluindo. Então a gente faz o somado sensitivo, que está liberado total,
e a gente vê as quedas, e às vezes a gente alerta, aí dá uma soltada lá nas ilíacas, e esses potenciais retornam. Aqui um potencial motor, quando te permitem fazer semicurarizado. Mostrando aqui como é muito mais fácil o acesso do L5-1, porque geralmente o V da vasculatura ilíaca permite o acesso de uma maneira bem mais fácil. Já L4-5 é o pior nível, porque tem que tracionar muito para um lado esse paquete vascular. Nem sempre, porque existem as variações vasculares atrapalhando, né? O que isso aqui é o mais ou menos conhecido, às vezes tu tem essa confusão na frente da L5-1. As etiologias mais prováveis do comprometimento neural, isso aqui é super discutido. Arterial, que é a descrita como a mais provável na literatura, essa a gente pode acompanhar colocando 2 oxímetros digitais nos hálux do paciente, né? E a gente pode ir monitorando isso. Na parte venosa, talvez seja uma das mais prováveis, porque ela faz com que haja uma estase, e essa estase também pode gerar alteração nos nossos exames, né? E a distração do próprio espaço, sugerida devido ao curto tempo de instalação da redução da amplitude do motor e introdução da prova ou queijo. Sobre as etiologias vasculares, então, as lesões venosas para nós e para esses cirurgiões de acesso que a gente trabalha são de longe as mais comuns. A insuficiência arterial, como a estase venosa, pode induzir a isquemia dos nervos periféricos. O problema da arterial é que tu tem esse subterfúgio de avaliar com os oxímetros, né? Por essa razão, independente da etiologia, a monitoração deve ser sempre realizada nesse tipo de procedimento. O diagnóstico precoce sempre é muito bem-vindo, porque tu pode evitar, né? E os verdadeiros positivos mostram quando a gente vê que os nossos achados voltam à linha de base. Dando uma palhinha a respeito do plexo simpático, levando a essa ejaculação retrógrada. E lembrando também que muitos dos nossos pacientes ainda não tiveram filhos. São gente de 30 e poucos anos, então é uma parte complicada. A percentagem descrita na literatura, ela varia muito, né? E vamos ficar aí com 3 a 5%, dizendo que no primeiro ano os pacientes retornam com a ejaculação normal e 3 a 5% daqueles que tiveram ficam com dano permanente. Aqui, falando para vocês, um pouquinho que a gente vai ficando mais experiente e tu vai vendo coisas, né, acontecendo, e a gente não pode ficar observando só a nossa telinha, a gente tem que participar daquela equipe e tem que ver tudo, né? Então, o processo articular superior da vértebra inferior, às vezes ele é muito grande, ele fica muito crescido nas patologias degenerativas, e aí a gente batizou de Cat-Snail Syndrome aqui, e o pessoal que trabalha comigo já deve estar morrendo de vergonha, porque eu fui capaz de falar disso, porque eu ia batizar isso, ia botar meu nome. Mas aí acabou que um autor jogou o banho de água fria na gente e publicou em início de 2021. Lembrando vocês que a raiz sempre sai no terço superior do forame, e ela sempre sai lá, e ela está lá naquela posição, e ela é mantida por 5 ligamentos. E é por isso que ela está quietinha lá. E aqui o Rausching mostra como seria um forame normal, e aqui mostra o quê? Essa tal unha de gato aqui, que seria esse processo articular facetário da vértebra inferior, entrando bem aonde está saindo a raiz. E aí, observando um caso nosso, que nós tivemos uma lesão tardia de L5, a gente viu depois que isso acontecia. Exatamente essa imagem aqui. Então, quando eu entro na sala hoje, eu já entro olhando as imagens, já vendo se tem essa unha de gato ou não, e fico prestando atenção. Principalmente no alife, porque põe um alife, às vezes, muito alto, e aí tu faz o sanduíche lá atrás, e essa unha sobe
e pega a nossa raiz. Às vezes, tu te dá conta, o teu potencial de base era esse, final da V, o potencial estava assim, eu achei meio estranho, eles iam fazer VP, e aí na VP ia ser uma VP só com parafuso percutâneo, para estabilização, mas na verdade, quando eu vi que no início da VP ainda caiu mais do que isso, aí eu falei para eles, olha, eu acho que a gente tem que descomprimir. Eles descomprimiram, tiraram esse pedaço de osso e a gente voltou, pelo menos, saindo disso para isso, pelo menos eu sei que o paciente vai sair legal, sem nenhum déficit, e foi o que aconteceu. Aqui mais um caso para mostrar para vocês, L4-5 também acontece, mas é mais incomum, e aqui resolvido o problema, cortando fora essa exostose óssea aí. Aqui está o trabalho, então, do Neil, e esse trabalho dele é do início do 21, e aí foi um balde de água fria, porque a gente já estava vendo, separando o caso, e vendo tanto caso, tudo empolgado, e acabou que ele viu a mesma coisa. E o que ele chama atenção nesse trabalho é, vocês quando entram numa cirurgia de cervical posterior, qual a preocupação maior de vocês, é a do cirurgião, quando vão fazer uma multilaminectomia, uma multilaminotomia, é a síndrome da paralisia da C5, porque o conjunto medular coadura começa a tentar se herniar, porque tu está tirando ele de uma compressão, e aí as raízes C5 elas são mais curtinhas pela anatomia, e ela é tracionada e dá uma lesão que o paciente não abre o deltoide. Então, por isso que lá a gente pede sempre fazer uma foraminotomia. Então, ele está chamando aqui que agora, com a chegada do Alif, que está existindo essa radiculopatia de 5, mas na lombar. Então, prestar atenção nesses casinhos. Para finalizar as nossas vias, então, não finalizando a aula, porque vocês sabem que eu sou chato, eu falo para cacete, então, mas para finalizar as vias, vem aqui as vias posteriores do PLIF, do TILIF, né? O PLIF, que é uma via, é uma colocação de queijo bullet, como eu falei para vocês, de um lado ou de outro, mas imagina a dificuldade, o afastamento do saco dural para entrar por um lado, colocar um bullet desse, entrar pelo outro, colocar um bullet desse, fazendo uma facetectomia e afastando esse saco dural aqui, com a nossa porção de caldequina ainda ali. O TILIF entra pelo forame, como a gente viu, a raiz está lá em cima, então eles entram pelo forame na porção mais inferior, fazem a dissectomia e vão colocar esse cage que a gente chama de banana, porque ele é um feitiozinho assim, e ele quebra lá dentro e aí faz o feitio da banana. Só que o pepino disso é vocês acompanharem com o potencial evocado motor, porque às vezes não se fez a dissectomia completa e na hora de abrir esse TILIF lá, tu joga restos de disco ou para o forame do outro lado, ou até para a porção posterior, pegando a tua caldequina bem no meio. E por isso a lembrança de sempre pegar o esfíncter, porque quem é que são as raízes que passam bem no meio da caldequina? As raízes sacrais. Então, prestar atenção não é só na raiz emergente, mas as raízes que atravessam aquele teu espaço. As lesões neurais por complicação tardia, o que acontece? Fizeram a cirurgia, está tudo bonitinho, parafuso bem colocado, cage bem colocado, o potencial está legal. Aí no pós-operatório, alguém te chama para dizer que o pé está caindo, ou que está acontecendo alguma coisa assim. Aí lembrar eles que lesão por queimadura de parte de uma raiz ou de um nervo, ou lesão por crush, por compressão, por um Kexon ou por um instrumental qualquer que está afastando aquelas raízes para tu poder entrar com o teu cage, elas podem se manifestar mais tarde numa síndrome que vocês todos conhecem, que é a degeneração valeriana, que às vezes é de 24 a 72 horas para se estabelecer. Então, lembrar disso é legal. Lembrar desse conhecimento é legal. E integrar todo esse conhecimento para ter a resposta na ponta da língua. E para poder aventar e argumentar do todo com o cirurgião. E até, às vezes, mostrar para ele coisas que, às vezes, não conhece. Variações anatômicas. Parecia que estava tudo muito bonitinho. As hérnias elas podem sair, as compressões podem ser das mais diversas maneiras. Ou, às vezes, o paciente tem uma radiculopatia em eletromiografia de L5 e a compressão é entre L2 e 3. Pode acontecer? Pode. Depende do lugar onde está saindo essa hérnia.
Então, a correlação da imagem com a eletromiografia, ela necessariamente ela não existe. E é por isso que eu aconselharia a todo eletromiografista a fazer o que eu sempre fiz a vida inteira. Nunca olhei um exame de imagem antes de fazer um exame de eletromiografia, e muito menos depois. Se o meu exame der normal, der normal. Tem uma radiculopatia, ele tem uma dor que é mais sensitiva, e a nossa eletromiografia é muito mais... O nosso exame de eletromiografia, apesar de ter testes sensitivos, ele é muito mais motor do que sensitivo, então não é tão sensível para isso. E aqui, igual, quando eu tenho uma clínica que não bate com a imagem, que não bate com a eletromiografia, aí no intraoperatório eu encontro outras coisas, porque esse seria o que a gente esperaria de normal. Nossas raizinhas estão bonitinhas, saindo uma no forame, saindo a outra no forame. O que acontece? Em 84, e outros autores publicaram, mas em 84 Kadish já mostrava isso aqui. Às vezes raízes saindo duplas por o mesmo forame, às vezes forame sem sair raiz, às vezes anastomose de radicelas de um lado para o outro. Então, prestar muito bem atenção nisso na hora de fazer um protocolo mais armado possível, com no mínimo pelo menos 8 canais para cada perna. O posicionamento é muito interessante também, a gente ficar em cima disso, não chegar na sala, botar o aparelhinho num canto e botar os cabos lá, botar os eletrodos, voltar para aquele canto. Não, presta atenção, ajuda, fica prestando atenção no posicionamento do paciente, participa ativamente desse posicionamento, porque esse posicionamento pode dar problemas tardios, né, ou lesões que são totalmente incoerentes com o foco de cirurgia. Aqui eu mostro, por exemplo, que decúbito ventral, tu começas a perder respostas do femoral em iliopsoas e quadríceps. Por quê? Pelo posicionamento do coxim, o coxim se deslocou. Isso aqui em cirurgia de escoliose não é que de vez em quando, todo dia acontece no nosso grupo, e de vocês também deve acontecer, todo dia acontece. E aí o cirurgião está lá trabalhando, tu vê cair uma resposta, zerar uma resposta, está pensando que é medula e não consegue filosofar a medula por uma raiz isolada ou de um território. Não é o território do femoral que está sendo comprimido. Então tem que entrar embaixo do campo, tem que pedir para parar a cirurgia, entrar embaixo do campo e acertar. Agora, se tu já fez parte do time que posicionou esse paciente, tu já colocou esse coxinho correto e não vai passar esse sufoco de ter que te agachar lá para colocar o coxinho. Existem muitas nessas cirurgias lombosacras feitas nessa posição. Nessa posição, eu digo para vocês que a gente tem possibilidades de problemas aqui do femoral, porque o coxim, o paciente desaba para cá ou desaba para o outro lado. Então, a literatura já mostrava essa cinta e a gente usa essa cinta dessa maneira, pegando o glúteo e tracionando esse paciente para cima, deixando ele absolutamente bem posicionado. Então, não é uma cinta para baixo, é uma cinta que vai para frente e traciona e joga ele para frente, para vocês não terem esse problema. E aqui um outro problema, pacientes com essa perna totalmente dobrada em 90 graus, o que pode acontecer? Compressão na cabeça da fíbula, do fibulário, um pé caído no pós-operatório. Então, não deixa isso ficar em 90 graus, deixa isso um pouco mais pendente. Tu tens que estar lá, tu tens que olhar para isso. Esse paciente que nós estamos operando LIF, ALIF, COLIF, todos os LIF, às vezes, ele tem a minha idade, 65 anos, coitadinho, já velhinho, e ele pode ter estenose lombar. Por que ele não tem uma estenose cervical? Pode ter. Então, cuidar que essa cabeça fique num cabeçal que seja de posicionamento de repouso. Cuidar desses membros superiores, como nós já falamos também, por causa do nervo femoral. Então, aqui mais um exemplo para vocês, de um paciente sendo operado de L4-5. Aí me cai a resposta lá do território do femoral. O que tu vai dizer para esse cirurgião? Olha, estou tendo problemas da raiz de L2 ou da raiz de L3, dependendo se for iliopsoas ou quadríceps. Imagina, vai te olhar totalmente incrédulo e perdeu a credibilidade dentro da sala cirúrgica, é ruim. E não só para ti, para todos nós que trabalhamos na área.
Então, prestar atenção nisso, ó. Uma queda dessas é coxinho, vai lá, arruma o coxinho, a resposta volta. Instrumentação pedicular, claro que isso aqui daria uma outra aula, e eu já dei essa aula para vocês, e esse ano alguém vai dar, e eu não vou falar, só vou dar uma palhinha rápida. Mostro isso aqui de sacanagem para vocês verem como o pedículo está intacto e quando ele não está, e quando viola o que acontece, mas isso aqui talvez seja a parte mais importante da parte da instrumentação. Ver se esse parafuso que vão usar é maciço ou se ele é canulado. Canulado é aquele que se põe um fiozinho, se marca lá para depois introduzir a chave com o parafuso. E por que é importante? Porque o limiar de despolarização é outro, é 50% a mais de estímulo do que no outro parafuso. Isso é uma das coisas mais importantes. E por que eu estou frisando? Porque o parafuso canulado, percutâneo, é o que mais se usa, por exemplo, depois de uma cirurgia de alívio, quando não precisa fazer descompressão posterior. Outra coisa aqui que eu trago para vocês, e também mais como auxílio, vocês quiserem fazer do jeito que quiserem, pode fazer, mas está errado do ponto de vista neurofisiológico, por isso que eu insisto, é que a gente tem que fazer a captação sempre num dipolo, com o ativo e a referência, o captador e a referência, no mesmo músculo. Isso é o correto. Isso seria o incorreto. O incorreto é tu fazer um split, por exemplo. A gente tem nome para isso. Os americanos têm nome para tudo. É o split. Pegar um S1 de gastroc junto com o abdutor. Pegar um tibial anterior junto com o fibular. Pegar um quadríceps junto com o tibial anterior. Meu Deus, é para popar canal? Está incorreto. Está te faltando preparo, falta de tempo para preparo? Chega mais cedo. Está te faltando canal? Lamento, não dá para trabalhar com menos de 16. Falta eletrodo? Começa a investir mais. Falta de base neurofisiológica? Aí sim, eu poderia desculpar. Preço do eletrodo, ridículo, né? Ou preguiça mesmo. Então, se na monitoração de um crânio, que não importa a raiz, pelo amor de Deus, o que importa é, tem resposta naquela perna, tem resposta naquele braço, tem ou não, tem resposta naquele braço mais proximal, mais distal, na perna mais proximal, mais distal, tudo bem. Quer fazer o split? Faz. Tá errado. Mas pode fazer. Agora, aqui, não. Na escoliose, não. Por quê? Porque vocês precisam definir melhor os miótomos em relação às raízes. E na hora que tu faz o split, tu fica totalmente perdido. E aí tu não faz uma navegação, como já ensinei aqui, neurofisiológica adequada daquele parafuso, podendo levar vantagens sobre os outros que não fazem dessa maneira. Então fica a dica. Anestesia. Pelo amor de Deus, não podemos chegar com essa pose de Henrique, de Luiz XV aqui, para cima do anestesista, até porque vocês vão levar uma ferrada muito apropriada, né? Se começar comigo nesse tom, a gente vai ter problema. Lembrando sempre, eu ponho esse slide sempre, 10% dos conflitos são por diferença de opinião. O resto tudo é erro, tom de voz, postura profissional e respeito entre os colegas. Então é chegar ali, sentar perto dele, olhar os aparelhos que ele olha, pegar as coisas mais importantes para ti do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista de anestesia, fala com ele. Geralmente eles já conhecem, porque estão fazendo isso há muitos anos aqui na cidade, passam de geração para geração. Aqueles que não conhecem, tu explica. A melhor maneira de explicar é mostrar a tua tela, mostrar quando muda a resposta na tua tela, quando ele se adequa ao que tu necessita na neurofisiologia. Muito bem, agora nós vamos tratar de uma coisa importante. Falamos aqui um monte, então a gente chega à conclusão, nós neurofisiologistas chegamos à conclusão, que a cirurgia da coluna lombosacra é complexa. Sim ou não? Sim, é complexa. Por quê? Pela proximidade anatômica do tecido neural. Toda cirurgia tem risco do sistema nervoso central e periférico. Independente do nível de complexidade, o risco fica cada vez mais aumentado agora com as vias de acesso que variam, com os novos implantes, com as osteotomias do sangramento, com as correções cada vez mais agressivas. As etapas de cirurgia são importantes, sim, o posicionamento, a instrumentação pedicular, dissectomias, descompressão, osteotomias,
contato direto do instrumental com o tecido neural por causa disso, a instrumentação com os queijos ou até próteses, que não é o caso da aula, mas também que são usadas, e a distração excessiva pelos queijos. Né? Então, chegamos a uma conclusão. É complexa a cirurgia lombosacra? Oba! Então, por que se ela é complexa, por que nós vamos não tornar complexa a monitoração para essa cirurgia? Por que nós vamos permitir que façam conosco, atravessem por cima de nós, com métodos simplinhos, só com eletromiografia, com viés comercial puro? Por quê? Não, vamos mostrar a complexidade. Não só eu, vocês também se encarreguem, por favor, de fazer isso, cada um no seu canto, mostrando tudo o que a gente faz lá, que é bastante complexo. A cirurgia de coluna é muito complexa pela anatomia, desenvolvimento, já falei tudo. Banalizar, considerando que o único risco é a simples instrumentação pedicular e que outra nem sempre é utilizada. Às vezes nós vamos para uma cirurgia que é de descompressão pura. Por quê? Porque nós não somos importantes lá? Porque não vão estimular um parafuso? Isso é ridículo. Sistemas de monitoração para cirurgias lombosacras mais simples. Então vamos lá. Chega uma empresa agora, que já está há muito tempo no Brasil e pelo mundo, é uma empresa grande, sendo representada por empresas nacionais aqui também. E, de tempo em tempo, me surge isso, modelo de business. O pessoal já fala um tal de pós-graduação na GV, que além de ilegal, é antiético, uma concorrência totalmente desleal, porque oferece um FII. O que é um FII? É uma propina para o cirurgião. Certo? Não oferece uma monitoração multimodal com protocolos aceitos mundialmente, confiáveis e seguros. É uma monitoração incompleta e, por isso, tem um alto índice de falsos resultados positivos ou negativos. As consequências vão ser danosas aos pacientes, as temidas sequelas neurológicas, que tanto a gente quer evitar, quanto mais teste a gente põe na nossa vida, na vida do cirurgião e na vida do paciente. Então, o alerta aos neurofisiologistas se faz necessário, é o que eu estou fazendo nesse momento aqui. Isso vai ficar gravado, é importante que a gente alerte vocês para nunca ninguém dizer: eu não fui alertado e entrei numa canoa furada. Não, foi alertado, está aqui. E também alerta os cirurgiões, eu alerto os cirurgiões sobre isso. Tá? Então, os modelos, e modelos como esse, que o responsável da monitoração sendo o próprio cirurgião ou um neurofisiologista com monitoramento à distância, lamento, aqui no país entrou em vigência uma lei em 2015 que proíbe isso. Neurofisiologista, se não quer ser substituído na condução da monitoração, demonstra, por favor, que não é só colocar fiozinho e dar choquinho lá. Demonstra a tua importância. Tu demonstra essa importância com protocolos rígidos e completos, não com protocolos de 3 musculozinhos. Eu ia dizer de merda, mas eu não... Fica chato falar isso, para ficar gravado. Mas 3 musculozinhos de merda não vai adiantar nada. Ou com teus splits vagabundos, não vão adiantar nada. Estou sendo enfático porque eu posso ser enfático. Eu comecei muito do que está aqui há 27 anos, a gente doou muito do sangue, e os mais velhos que estão aqui assistindo também, para simplesmente a gente ser suplantado com um viés comercial, porque simplesmente a gente não está fazendo o nosso trabalho adequado de forma séria e comprometida. Então, isso exige muito estudo, sim, comprometimento, sim, responsabilidade, sim, ética e concorrência leal. Às vezes tu enfrenta concorrência desleal, é colega teu neurofisiologista oferecendo propina para o cirurgião para ser chamado, ou para o hospital dando desconto em nota fiscal de convênio que cobra, vai pagar o mesmo valor, e o pessoal dando 5%, 10% em cima da nota fiscal para o hospital chamar ele. Meu Deus! Meu Deus! Isso é um tiro no pé. Isso vai refletir nessa própria pessoa daqui a um tempo. Horas e horas de trabalho diário que a gente tem, e lamento, é assim. Para ter muita competência e alcançar a excelência. A consequência disso vai ser proteção neural do teu paciente, tranquilidade para a equipe cirúrgica,
reconhecimento e fidelidade por parte do cirurgião com uma remuneração justa. Eu falo que o perigo está nos rondando. Eu falo para nós não virarmos gato de armazém deitados em cima do saco, porque depois que a coisa acontecer, aconteceu. Eu digo que isso é o neurofisiologista hoje em dia, eu me sinto assim. Tudo bem a gente dar uma risadinha com o filmezinho, mas é isso que a gente vê. E isso aqui eu roubei da cirurgia plástica, que é o que uma pessoa só pode fazer a vida inteira. Entendeu? São pequenos atos inocentes, concursos rápidos, se juntar com a indústria por algum motivo, razão comercial, aulas para biomédicos, concorrência desleal, pagar FII para o cirurgião e ainda ser antiético total no seu dia a dia. O que acontece isso aqui? Ele derruba uma pecinha só. Não, mas ele é insignificante. É uma pessoa só. Não, não é não. Vai derrubar um prédio inteiro. E isso não tem volta. Então, a minha aula virou um alerta, virou. Lembrar que nós não fazemos um exame de rotina. É uma avaliação dinâmica, integrante, parte, por vezes, decisiva de um tratamento cirúrgico de alto risco, tanto para o sistema nervoso periférico como central, e pode ter como consequência uma incapacidade física transitória permanente. Gente, é sério. Não que a eletromiografia não seja séria, obviamente é, mas aqui, tu está na linha de tiro. Tem que fazer a coisa direito. Tem que te preocupar com o paciente que está ali, que sim, pode sair paraplégico, tetraplégico, por uma bobeira que tu deu, é por um protocolo ridículo que tu fez. Na literatura, 1% dos casos, nosso paciente, naquele caso, foi 100%. Para aquele cirurgião também. É um documento médico legal, que pode ser usado em processo judicial futuro. Sempre estou vendo, me mandam casos que estão acontecendo para a gente opinar ou não. E é toda semana. Então, a monitoração deve ser utilizada sempre que o risco neurológico possa ser antecipado e o custo da complicação seja maior que o custo do procedimento. Isso aqui é em razão de falar de custo e benefício da monitoração. O custo da complicação sempre vai ser maior que o do procedimento, né? Então, se na maximamente é importante, vamos dar uma alegrada no final da área agora, na minimamente também. Então, toda a literatura não nos põe nas minimamente invasivas na sala e a gente faz questão. Quando vocês entrarem numa sala, participe daquela equipe. Nem que seja por aquele tempo, 3 horas, 4 horas, 5 horas, que seja. Participe da equipe. Significa, vai lá olhar a imagem, vai discutir o caso com o cirurgião, vai saber a via de acesso. Não te senta lá quietinho na frente do aparelho. Isso não é monitorar. Isso é ver onda. Isso é ganhar dinheiro, em outras palavras. Mas fazer parte integrante da coisa. Essas são as carinhas tão queridas da minha equipe. E eu faço sempre questão de enaltecer o trabalho duro dessa gente. Eu esclareço sempre para vocês que eu não sou um velho abusado ganhando dinheiro nas costas de ninguém. É que todos ganhamos igual. Todos são sócios, todos ganhamos igual em número e percentual. E isso só me permite o quê? Me permite não dizer não. E me permite, por exemplo, trabalhar mais 10 anos da minha vida com essas criaturas tão queridas aí me dando força. Bom, muito obrigado. Desculpem aí alguma coisa. Parabéns, professor Ricardo Ferreira. Excepcional apresentação, como sempre, né? O senhor é uma pessoa brilhante e um amigo que eu tenho bastante orgulho de conhecer e poder ter aprendido com o senhor e aprender com o senhor sempre muito. O professor Ricardo me pediu, só para, enquanto a gente tiver alguma pergunta aqui, eu sei que a gente está com uma hora, a gente já está numa hora avançada, mas só para trazer um dado, né, eu tinha falado com o professor, para a gente trazer um dado de publicação, né, essa questão da monitorização, se a gente pode usar um termo unimodal, a gente acabou colocando esse termo naquele capítulo do livro que a professora Maria Ruffini e a professora Silvia organizaram, é que a monitorização unimodal,
para os acessos laterais, já faz uma década que os próprios americanos têm questionado essa técnica em séries de casos, em revisão não sistemática, ou estudos com um desenho um pouco mais simples, da gravidade de lesão neurológica permanente após 1, 2 e 3 meses de evolução de cirurgia, né? Tem um trabalho de 2011 que eles mostram 63% de lesão do nervo femoral com manutenção dos sintomas até 12 meses. Isso em 2011, já tem muito tempo. Isso fez com que, a partir de 2015, começassem a sair os trabalhos, né? Foi um dos trabalhos, um dos autores foi o Juan Uribe, e outro trabalho foi do holandês, que é o grupo do Berends, que eles trouxeram a questão de que o potencial evocado do motor transcraniano é inquestionável, de forma inquestionável, necessário para essas técnicas de acesso lateral também, mostrando uma diferença grande em relação ao desfecho para déficit neurológico permanente, né? A ponto de que, em 2018, um grupo americano do Michael Willey e do professor Edward Scheid, eles fizeram uma corte grande, com 12 meses de evolução, com 3 grandes braços. E foi um trabalho interessante, porque daí entra o contexto, né, da neurofisiologia entre os americanos, mas foi 3 grandes braços, onde um braço era o próprio cirurgião fazendo eletroneurografia estimulada, como o professor Ricardo Ferreira citou no começo. Um outro braço era um neurofisiologista fazendo isoladamente a eletroneurografia estimulada para os acessos laterais. E o terceiro braço era um neurofisiologista, aí sim, fazendo a monitorização intraoperatória como o modelo ideal, né, associando o transcraniano também. E depois de 12 meses dessa corte de acompanhamento dos pacientes, o dado foi muito gritante, né? Enquanto nos neuros, entre os acessos laterais, o neurofisiologista fez o transcraniano, a prevalência de déficit motora ou sensitiva acima de 12 meses foi de 0,9%. No braço, onde o neurofisiologista fez só a eletroneurografia estimulada, esse 0,9%, depois de 12 meses de acompanhamento, sobe para 6,9%. E quando o neurocirurgião ou o cirurgião ortopédico fez isoladamente a eletroneurografia estimulada, como infelizmente ainda acontece, inclusive aqui no Brasil, a prevalência de lesão pulou para próximo de 11%. Então, a gente sai de 0,9% de déficit neurológico permanente quando o neurofisiologista realiza o método de forma ideal, para 11% quando um cirurgião fez o próprio procedimento com uma eletroneurografia estimulada, né? E eu acho que esse trabalho é um trabalho, pela forma do desenho, foram 279 pacientes em 3 braços, nos faz ratificar, né, e blindar a informação que o professor Ricardo Ferreira trouxe na importância desse método, da forma ideal de apresentação. Desculpa eu ter me estendido aqui, eu acho que teve uma pergunta aqui, eu não achei a pergunta, eu peço desculpa para vocês. Teve alguém que levantou a mão, desculpa. Teve alguém que levantou a mão, eu acho que foi a doutora... Fui eu. Eu queria aproveitar a experiência do Ricardo e apertá-lo para o que a gente faz. Por exemplo, numa avaliação lateral, você passa o dilatador, passa o distrator, abre o distrator. O cirurgião começa a mexer no disco, cai o potencial, fecha o distrator. Quanto tempo a gente espera? Se não recuperar esse potencial e o cirurgião não acabou de manipular o disco, ou se, por exemplo, recupera 20% a 30% da amplitude inicial, fazemos o quê? Qual a sua experiência em relação a isso? Boa. Então, a primeira coisa é assim, se a queda não for maior que 50%, eu não vou incomodar eles. Eu vou alertar. A resposta está reduzindo. A resposta está reduzindo no território femoral. Isso faz com que na cabeça dele entre uma informaçãozinha, tempo, igual a isquemia. E aí ele vai apurar naquele nível lá. A outra coisa estava no meu slide. Se eu vejo que isso
caiu mais que 50%, eu vou dizer para eles, oi, estamos aqui num dilema aqui, o que nós vamos fazer? Vai acabar isso em quanto tempo? Olha, Ricardo, eu levo 5 minutos para acabar. Muito bem, eu vou deixar ele acabar. Ricardo, eu estou far away. Eu acho que eu levo uns 15 minutos para acabar. Não, vamos fechar isso aqui, vamos esperar essa resposta voltar. Voltar a que parâmetros? O mesmo parâmetro que a gente tinha falado, 50% da resposta. Porque a partir daí, estou tranquilo. O problema é, assim, que isso que tu quer realmente não, isso não está escrito, é o que eu te falo, é da experiência. Só que assim, se tu tiver com um plano de 50% na cabeça, tu tiver com um plano de retorno a ele, e se tu tiver com um plano de misturar essas duas coisas, com o tempo o cara tá levando, e por isso que eu digo, tem que ser pentelho, a gente bota o iPhone ali, o celular, bota o celular ali, bota no 0, dispara, e a cada 5 minutos tu repete, porque se tu deixar mais tempo, às vezes o cara diz, não, espera um pouquinho que eu vou... Não, eu vou fazer o potencial motor. Eu vou fazer, porque é a proteção do paciente. E aí eles acabam que eles deixam fazer. Não sei se te respondi, mas eu uso a regrinha dos 50%, porque eu não vou usar lá a Languelu de 80%, que aquilo era para escoliose e não para uma lesão neural, né? Lesão do nervo periférico. Basicamente isso. Agora, eu acho que importante a coisa da estimulação, de estressar a estimulação no início ali. Se ela bem feitinha. Eu tenho muitos cirurgiões, eu te diria que, basicamente, eu devo ter 2 que chamam a empresa junto conosco. Sabe, por que tu não denuncia? Porque chamam a empresa junto conosco. O resto, todos fazem exclusivamente conosco, todas as etapas. Já avisam a empresa, não me mande monitoração automatizada, que eu não vou usar. Agora, como disse o Vinícius, tem aí alguns ainda, aqui em São Paulo, simplesmente não nos chamam e fazem tudo daquele jeitinho. Por mais que eu já tenha ido ao Congresso falar isso, que é ridículo o método. Em favor da empresa, eu tenho uma coisa para dizer. Eles abriram os olhos e construíram o M15, o M5, que é um aparelho com 12 canais, já para fazer somado sensitivo e motor. Só que daí eles esbarraram onde? Esbarraram na lei. Precisavam mandar um neurofisiologista para dentro da sala. E aí vieram conversar comigo. Eu disse assim, a neurofisiologia brasileira está à disposição de vocês. Nós temos, no Brasil inteiro, gente que podia trabalhar com a máquina de vocês, sem problema. Nos paguem o que cobramos. Se a máquina é tua, a máquina... Eu pago o que eu cobro. Ponto. Se vocês fazem questão. O que aconteceu que não saiu negócio. Andou saindo alguns negócios. E aí a terra do Vinícius sofreu bastante, que foi Santa Catarina, que sofreram um monte com isso lá. A gente tentou ajudar com esse trabalho, tentou ajudar falando disso até para Santa Catarina inteira, já com o Vinícius. O Vinícius preparou uma aula muito legal, que é essa que ele deu só um briefingzinho de alguns slides dele, e é por isso que eu convidei ele para ser o meu moderador, porque eu queria que ele falasse sobre isso dos artigos científicos, porque tu nota que eu, na aula, o que eu faço, eu ensino o pessoal o jeito que o meu trabalho, meus protocolos estão abertos nas minhas aulas, porque eu acho assim, eu paguei para assistir uma aula que me mostre, afinal de contas, como é que eu faço, e é assim como eu faço. E o Vinícius veio abrilhantar com isso de já existir artigo científico nos defendendo bastante. E desculpem toda aquela outra parte que eu falei da gente não dormir no ponto, mas é porque eu acho que a gente precisa ficar alertando sobre os perigos que nos rondam. Denise, espero ter te respondido. Você já teve algum caso que perdeu o potencial do quadríceps e não voltou? Já. E foi até o final da cirurgia assim? Foi. Tá. E uma última coisinha, eu vi que a Silvia levantou a mão. Agora, deixa eu te dizer, o cirurgião teimou. Tá. Está anotado lá. Tá. Foi comunicado. Tá. Na anterior, normalmente o cirurgião vascular quer que curarize. Exato. Essa semicurarização que você falou que você usa, como você faz isso?
Então, na verdade, o que a gente está conseguindo é que são só 2 cirurgiões de acesso que trabalham no mesmo grupo, que nos permite que a gente use 50% do TOF. Aí tu consegue o que tu faz? Tu faz um totalmente descurarizado. Curariza. Alcança 50% do TOF, o que tu faz? Vais fazer nova linha de base, óbvio. Ficas com aquela linha de base. Ao final, descurarizando, tu volta na linha de base final. Por isso que eu digo que linha de base, parece que para as pessoas entrou como linha de base, é uma coisa assim, começou a cirurgia, é aquilo. Não. Tu vai atualizando a linha de base nos tempos da cirurgia. Ótimo. Obrigada. Excelente aula. Obrigado, Denise. Professora Silvia? Professora Silvia tem uma pergunta. Oi, Ricardo, excelente aula, parabéns, muito boa mesmo. Queria te perguntar da sua experiência com o gênito cortical, porque não é muito fácil de conseguir o gênito cortical no centro cirúrgico. Ele é bem importante nesse tipo de cirurgia. Qual que é a sua taxa de sucesso e se você vai dar aí o pulo do gato, não a unha do gato, mas o pulo do gato. Não, ó, na verdade, assim, ó, eu também tenho dificuldade de captar o gênito cortical, ponto. Tá, isso já te alivia, eu já estou dizendo que sim. Mas, na verdade, assim, ó, aumenta a duração do teu pulso, nas mulheres, o que eu faço é deixar a frequência de estímulo mais baixa. Então, vamos começar do início. A gente sabe que o potencial evocado somático sensitivo, a gente usa para membro superior, o ideal seria em torno de 5, né? 5 Hz, e para membro inferior em torno de 3 Hz. O que é que eu faço na minha prática diária? Eu boto 4.1 para todos. E para os novos que estão nos assistindo, 4.1, porque para sair da harmônica de 60 Hz. Boto 4.1, boto 4.7, boto alguma coisa para fazer mais rápido e faço os tibiais e o ulnar de boa. Na hora que eu chego no gênito femoral, no gênito cortical, o que eu faço? Eu ponho 2 e 3, 2 e 1. E aí até vou subindo, até 3 e 1. E aí tu consegues respostas melhores. Outra coisa, filtro. É exatamente igual o filtro que tu usa para membro inferior. Não muda absolutamente. Como a captação é igual, as respostas saem. Nas mulheres, o que é legal fazer é que, de vez de tu usar 0,2, tu usa 0,3 ou 0,4 ou até 0,5. Tá dormindo mesmo, né? E tu usa uma duração maior do pulso. E fica legal. Nos homens, às vezes, tu precisa, mas o normal do homem é mais fácil de sair. Na mulher é mais complicado de sair isso, e na mulher é mais complicado de fazer o reflexo bulbo cavernoso. E aí, na mulher, o pulo do gato do bulbo cavernoso, bom, 0,5, todo mundo sabe que qualquer reflexo, tanto na clínica quanto no centro cirúrgico, 0,5 é a duração. Mas a gente usa o trem de 4x2. A gente usa um trem de 4x2 na mulher, e aí o reflexo bulbo cavernoso da mulher tá lá, sai bonitinho. Isso é bem legal. Ficasse muda. Ficasse muda. Eu acho que está sem o seu som. Estava sem som, é. Sua aula foi muito boa, muito obrigada. E Marcos Vinícius, acho que ele já te falou que nós estamos precisando de você lá na defesa, né? Mas isso é outra história. Obrigado, professora. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que ela é bem prática e algo que o senhor mostra alguns exames e ficam muito bonitos, né? É o uso do somato sensitivo do safeno como uma ferramenta nesses casos. Então, na verdade, eu fazia da maneira como foi descrito. Eu estimulava aqui na coxa, no sartório, na porção posterior do sartório. Só que daí, contra fato no argumento. Eu vi a estimulação feita na perna e fica com uma resposta muito melhor. Só que agora, uma das táticas é aquela tentativa, né, do fêmur cutâneo lateral da coxa. É tentar estimular para a gente ver se a gente capta. Meu medo dessas técnicas da perna
era que na coxa eu ficava mais tranquilo de usar ali 25, 30 miliamperes para estimular, sem contaminar um nervo misto grosso. E, de repente, a gente está captando e achando que é disso, né? Então, meu medo da perna era justamente esse, era, de repente, contaminar um tibial e aí dizer, pô, estou captando um safena e não é. E também, por isso, a dica nessa aula, que foi a dica dos eu chamo meus maestros espanhóis, na verdade, fazer o reflexo H do femoral. Porque daí tu tem uma alcinha sensitiva muito menor do que uma alça de um potencial vocado somado sensitivo que vai sair lá da perna e chegar até o córtex, né? Porque a gente capta no córtex, tem gente que pode captar, subdividir a via, se quiser captar no lombar ou alguma coisa, eu capto no córtex. Então, o reflexo H do femoral é muito legal, ele sai bem, e é uma alcinha que é muito mais curta, então ela é muito mais precoce do que o potencial vocado somado sensitivo. Agora, qual é o problema nosso? O problema nosso é que estão desaparecendo as vias laterais. Né? Praticamente desapareceram. A gente tem, eu não sei quantos casos por mês, mas pouquíssimos. Compensação, a LIF é de balde, né? Perfeito. A doutora Karina levantou a mão e a doutora Silvia novamente. O meu é breve. Primeiro, eu queria pedir, doutor Marcos, se possível, o senhor compartilhar com a gente esse trabalho que você falou da diferença quando o neurofisiologista faz o monitoramento. Perfeito. Então, acho que é importante a gente ter para usar como argumento, inclusive, junto aos hospitais, junto com a carta alerta que foi feita, né? Agora, em relação ao doutor Ricardo, parabéns, maravilhoso, nossa, assim, uma didática. Essa aula a gente tem que assistir várias vezes, que cada vez que você dá mais novidades, você dá mais detalhes e a gente aprende mais. Nunca vai ser igual a você, mas a gente tenta, né, fazer as coisas com dignidade e melhor para o paciente. É mais do mesmo, Karina, mais do mesmo. Agora, eu queria perguntar para você uma coisa que eu nunca fiz, tá? Você falou toxímetro para avaliação de complicações vasculares nos pés. Isso. Qual o parâmetro que você utiliza da oximetria? Na verdade, tu coloca o oxímetro lá. Sim. Quanto é que vai bater o oxímetro da pessoa se tiver adequado? 96, 97, 98, por aí. Aí tu vê a variação. Geralmente, eles afastam tudo da esquerda para a direita, tá? Sim. Então, geralmente, quer dizer, quase 100% das vezes, as alterações são monolado, são hemilado, né? São só do lado esquerdo. Quase todos os slides nossos são do lado esquerdo. E aí o que acontece? Tu vai ter um oxímetro batendo muito mais baixo, a 80, a 70 e poucos, do lado esquerdo. Aí tu sabe que é alguma coisa arterial. Aí o que tu pode alertar? Tu pode avisar. Oi, dá para soltar um pouquinho isso aí, entendeu? E qual é que é o pior nível? Quando falarem para vocês L5-1, beleza. L2-3, L3-4, beleza, porque esse paquete vascular já está mais soltinho. Ele está preso, ele está quase fixo em L4-5. Então, ali em L4-5 é que é a tração maior e o maior problema. Como a gente opera? Muita gente nova, graças a Deus. Porque se a gente começar a operar pessoas mais velhas com placas ateromatosas, nós vamos ter problema. Nós tivemos um caso há 9 anos, hoje passou, há 11 anos, nós tivemos um caso que tivemos que fazer bypass. Tiveram que chamar o vascular para fazer um bypass na paciente, porque simplesmente uma placa dessas de ateroma se foi e tivemos um problema sério do lado esquerdo. Muito bom. Muito obrigada pelo esclarecimento. Excelente. Agora eu vou comprar 2 oxímetros. Professor... Agora, depois do Covid, todo mundo tem oxímetro. Não vou conseguir comprar, né? Não tem mais no mercado. Muito obrigada. Não, eu tinha mantido só a mão levantada. Obrigada, Marcos. Perfeito. Um ponto, né, professor, que também foi uma revisão do Juan Uribe de 2021, que ele traz um problema. Eu vi que tem vários colegas aqui que fazem eletroneuremiografia também,
ele levantou um problema que é muito interessante, que ele levantou a hipótese de que esses casos de complicação chamada prolongadas, que são complicações neurológicas acima de 30 dias, mas não permanentes, acompanhando esses casos, é uma corte pequena, ele publicou em 2021, mas acompanhando esses casos, ele viu que na eletromiografia tinha desnervação de ilipsoas e quadríceps, e esses pacientes com alteração da marcha no laboratório da marcha, né? Então, assim, esse é mais um dado que provavelmente existe uma minimização da neurofisiologia, muitas vezes, nesses casos, e a gente acha, não, mas não teve déficit permanente. Na verdade, teve, e você mudou a história natural da biomecânica da marcha desses pacientes, né? Então, a gente tem que tomar... Isso é super interessante, né? Isso é super interessante, né? Às vezes ficam umas coisas que são subclínicas ou não tão sub, mas ficam mal avaliadas, né? Pessoal, mais alguma pergunta? A gente começou a aula às 19h35, 21h06, e eu não quero que o pessoal da tesouraria, a doutora Karina, a professora Denise, fiquem bravos comigo de estar moderando tão longo, apesar de ser tão interessante esse assunto, né? Eu vou comentar, falei pouco hoje, dá para comentar. Na verdade, assim, eu chamei a atenção da complexidade que são essas cirurgias e chamei a atenção de que são muitos detalhes e a gente não pode ficar com um protocolinho pequeno. A gente tem que exagerar no protocolo. E exagerar no protocolo não só para demonstrar para os outros que a coisa é complicada, mas para nos trazer mais segurança, mais tranquilidade. Cada detalhezinho, a monitoração, eu falo, é informação redundante. Quanto mais redundância tu tiver, mais protegido sai aquele paciente. A gente precisa prestar atenção nisso. Um grande problema que nós temos, pelo menos aqui na população que eu atendo, é o tempo de cirurgia. Isso é um problema, assim, muito grande. Então, assim, aparecem as técnicas novas, alguns cirurgiões, né, fazem cursos, se acham habilitados a fazer o procedimento, e a gente sofre ali na mesa da monitorização, porque o tempo dele é muito longo, E você começa a fazer esses argumentos de fazer a cada 5 minutos, de relaxar o distrator, de parar a cirurgia, e muitas vezes eles não entendem o que você está falando. No meu caso, eu sou itinerante, eu não tenho uma equipe fechada. Então, assim, eu vou em vários hospitais com profissionais diferentes, são muitos profissionais diferentes, alguns são mais, têm uma adesão maior ao nosso trabalho, mas em virtude dessa questão de convênio, empresa e tudo, a gente não consegue ter equipe fechada, né? Que eu nem gostaria, na verdade. Mas aí eu me deparo muito com isso, essa dificuldade. Aí você coloca lá no relatório que você avisou em tempo real, que deixou tudo muito claro, mas apesar de você se respaldar do ponto de vista técnico, o paciente tem um prejuízo. Não importa, você tem razão, o que importa é o paciente. Então, isso assim, eu sofro um pouco com isso, né? E aí é o que você fez, eu tento ao máximo, e acho que todos os colegas, principalmente os mais novos, interagem bastante, sair da mesa, ir no campo cirúrgico, comentar, discutir o caso antes, examinar esse paciente antes, eu acho que isso é fundamental, tá? Já aconteceu o paciente saiu com a sequela. Não, ele não saiu com sequela, você que não examinou antes, porque ele já tinha isso, né? Então, ir no pré-operatório, também examinar esse paciente, para ter cuidado com o que vai acontecer, né? Mas eu tenho um pouco de problema aqui com o tempo dos cirurgiões, né? A grande maioria não tem um tempo, assim, respeitosamente, né, ideal, né? O tempo ele é além do que realmente deveria ser o preconizado para fazer o procedimento. Agora nós temos um outro exemplo disso, que são as cirurgias endoscópicas. Outro dia eu dei uma aula que era só para cirurgiões endoscopistas, e depois eu vou até mandar para a Sandra o link para ela disponibilizar uma aula de monitoração em endoscopia. E aí a mesma coisa, um cirurgião que domina a técnica já está voando, um outro que está iniciando, são mundos completamente díspares. Algumas cirurgias que são abortadas no meio do ponto de vista endoscópico e são transformadas em cirurgias abertas. Então, sempre que surge uma técnica nova,
desse jeito. E sempre que surge, eu acho que a gente tem que mergulhar com a cabeça de cirurgião no negócio. E aprender os termos, e aprender. Por isso que eu dei uma estressada no início de falar um pouco do que é artrodese, para o pessoal ir se ligando que não adianta só saber da neurofisiologia, tem que saber de tudo. Vinícius, valeu demais a tua vida. Não, peraí, só uma coisinha, só uma coisinha. Fala não tem jeito, e cada frase que você fala tem um desdobramento, né? Você falando aí da via endoscópica, recentemente eu tive um caso, e foi interessante, porque eu perdi os potenciais, né, endoscópico e tal, e na verdade é porque o soro estava muito gelado, o paciente estava com hipotermia. Então, o soro estava entrando ali para fazer como é que chama? Vai entrando o soro que vai lavando ali, né? Irrigação. Sim. E aí eu comecei a perder os potenciais e procurava tudo, olhava tudo. Aí quando eu vi, o paciente estava com 32 de temperatura. Hipotermia, e aí foi aquela agonia. Então, assim, ainda tem essa questão também, né? Só para... Não, é que na verdade, assim, quando tu está em sala, tu tem que integrar todo o conhecimento que tu tem. Não dá para perdoar quem não integra o conhecimento. Por exemplo, tu integrou o lance do frio. Já te digo mais, a pressão que joga dá descarga neurotônica. A pressão que joga o soro. Então, agora já chegou à conclusão de ligar isso com a pressão diastólica do paciente. E deixar aquela pressão desse jeito, da irrigação, para tornar que a irrigação, porque a irrigação me dava um monte de descarga neurogênica. Mas eu nem estou tocando, olha aqui, porque a gente olha na tela. E está lá, era a pressão de irrigação. Na endoscopia tem muita coisa para nós. Agora, com certeza, o exame de eleição da endoscopia é um potencial evocado motor. A eletromiografia, ela passa babando, porque eles vão encostar na raiz o tempo inteiro. Então, tu vai alertar, eles vão dar uma diminuída, mas o potencial evocado motor é o que mostra para eles a hora de parar a cirurgia. E eles, às vezes, não sabem. E aí eles já sabem contigo. Mas eu vou mandar o link para a Sandrinha. Essa aula do senhor repercutiu bastante aí de endoscopia. Eu ouvi bastante feedback. Infernizei a vida deles, eles não vão conseguir operar sem a gente. Mas foi bom. Aqui no Nordeste eles também, tá todo mundo agora perguntando. Opa, e aí, Luiz Paulo? É isso aí. Tudo bom? E aí, depois eu vou mandar o link para a Sandra, é legal, porque é uma maneira de dar uma sacudida na cabeça de quem só queria operar paciente acordado, entendeu? O paciente semi-dormido. Sandra, fala, tua parácia é para parar a aula, é isso? Para acabar, é isso? Sim, vou interromper a gravação aqui. Tá, não, peraí, deixa eu só falar então. Então, em nome do doutor Alamir, eu vou Varela. participar, tá, da reunião. Eu agradeço ao doutor Ricardo, agradeço ao doutor Marcos Vinícius, tá? Foi maravilhoso, né? Que a gente possa repetir essa dose, né? Então, eu só tenho a agradecer, tá bom? Uma boa noite e a todos os participantes da aula também. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Excelente. Boa noite a todos. Boa Sandra, noite. obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada, Um professor. abraço.